Bom domingo a todos, eu me chamo Lucas e você está no canal Restauração SA. Bom, gente, primeira coisa, eu vou falar hoje sobre o filme Avatar 2. Eu não costumo fazer críticas de filmes aqui no canal, eu até fazia bastante isso no Facebook, eu já não lembro nem a minha senha do Facebook, pra vocês terem uma ideia. Mas durante o filme me veio uma reflexão um pouco mais profunda, só que para falar dela eu vou ter que falar do conteúdo do filme. Então, para não estragar a sua experiência, se você não assistiu o filme Avatar e Avatar 2, eu recomendo que você pule esse vídeo, saia desse vídeo agora. Depois que você tiver assistido aos dois filmes, você vai ter uma condição melhor de refletir, ver se você concorda com o que eu estou falando aqui, mas eu vou ter que falar certos aspectos do filme. Então é isso, estou fazendo aqui um spoiler alert. Se você não assistiu o filme Avatar, principalmente o filme Avatar e Avatar 2, os dois na verdade, né? Se assistiu um e não assistiu dois, saia desse vídeo, assista outro vídeo e depois volte aqui quando você tiver assistido. Feito esse aviso, vamos para a questão do filme. O filme Avatar 1, o primeiro, ele foi revolucionário, porque ele foi lançado para IMAX, eu assisti em IMAX, os efeitos especiais, uma coisa assim, absurda, realmente, uma coisa, na época, fora do padrão. Eu me lembro que eles estavam voando naquelas criaturas, parecia que você estava voando junto, era uma coisa assim, assustadora. E assim, o filme ele trazia uma mensagem ambiental, eu vou resumir bem o filme. A raça humana, que está sempre querendo destruir tudo, descobriu outro planeta, eles invadiram aquele planeta e queriam destruir tudo. Uma das metodologias que eles fizeram era uma forma de colocar a mente humana, como se você estivesse num tubo assim, dentro do corpo de uma criatura daquele planeta, que eram os avatares. Só que o principal protagonista do filme, ele acabou se apaixonando por aquele povo e mudando de lado, e mudando o curso da guerra. Aí houve uma grande guerra e a raça humana, que veio sempre para destruir, para matar, foi expulsa. Isso é o filme 1. Esse cara que tem a mente humana, mas o corpo do Avatar, aconteceu. Isso eu vou falar bem por cima, não tenho certeza, mas eu lembro que aconteceu alguma coisa mais mística com ele, porque a Terra, que o planeta, é um planeta místico, que ele realmente se tornou um Avatar, entendeu? Então ele conseguiria reproduzir-se com uma fêmea Avatar, tinha a Zoe Saldanha, que é o par romântico dele no filme. Beleza, o filme 2 que começa com uma sensação de paz incrível, que é ele tendo os filhos, criando os filhos, até um pouco idealista, porque a vida normal sem guerra também tem seus conflitos, todo mundo aqui sabe disso. E assim, qual que é o meu primeiro ponto aqui? Eu não vou explicar o filme inteiro, eu vou falar do que interessa para minha reflexão. Mostram-se cenas muito bonitas de paz, e aí você vai assistindo e fica a sensação, quer ver que vão lançar uma guerra de novo? E aí o que acontece? Volta a raça humana a invadir, começa a destruir tudo, invadir o planeta e vai ter uma nova situação de conflito. Dessa situação de conflito, o personagem principal ele está sendo caçado pelos humanos porque eles sabem que ele é o líder estratégico e mental daquele grupo. Então eles criam avatares com corpo de avatar e mente humana do mal, entre aspas, os invasores, para caçar aquele cara. Nessa parte do filme eu já falei, é sério que eles vão fazer esse clichê de novo? Eles não conseguem criar nada mais complexo que isso? Por quê? Eu tinha visto o trailer e tinha visto que tinha um avatar de outra cor, de outro povo. Eu falei, nossa, vai ser uma outra situação. Não vão fazer o ser humano sendo o mal e destruindo tudo e a mesma coisa. Não, é a mesma coisa. O ser humano vai lá, é mal e está destruindo tudo. Beleza. Então o Jake, que é o personagem principal e a família, eles começam a ser caçados e eles migram para um outro lado do planeta Pandora, que é um planeta gigantesco. E aí eles passam a conhecer um povo que são a tribo do mar, porque eles são a tribo das florestas. E aí, de novo, quando eles são exilados, tem uns 20, 30 minutos de filme ali, lembrando que o filme tem 3 horas, maravilhoso, eles se adaptando a uma nova cultura, tem conflitos, tipo os adolescentes brigando uns com os outros, mas assim, além da estética do filme, que é maravilhosa, as cenas debaixo do mar, a cultura do marinheiro representada, de certa forma, por esse outro povo, você tem 20, 30 minutos ali, que se fizesse um filme só de paz, é isso que eu pensei na hora. Eles poderiam ter sido banidos da floresta por outro motivo, tipo o filho mais velho ter se engraçado com a filha do, entendeu?
de um cara importante, de um xamã do povo da floresta, e eles terem sido exilados e ter que ir para lá por um outro motivo que não, de novo, tem que ter o vilão, super infantil, super maniqueísta, invadindo e atacando. Mas não foi assim. E aí eles ficam num ambiente de paz, mais ou menos de paz por muito tempo, com conflitos de adaptação. E um dos filhos, a filha dele, passa mal e ele chama uns amigos de helicóptero para irem até lá. E isso atrai os humanos para aquela região, que era uma região mais remota, que é a região dos lagos. Aí a gente vê a primeira cena do filme que eu vejo que é desesperadora. Tem uma criatura gigante marinha que é maravilhosa, fictícia, mas que é inteligente. Faz uma ligação assim com as baleias. E fica uma cena demorada de uns 15, 20 minutos dos humanos matando essa criatura, bem devagar. Tipo assim, é nojento. Você vê a criatura sofrendo, eles dando arpão, a criatura pacífica, eles atacando, trucidando a criatura, para depois tirar um vidrinho desse tamanho aqui, ó, tipo esse copo aqui, ó. Peraí, opa. Esse copo aqui, de uma seiva, que essa seiva impediria os humanos de envelhecerem, e esse é o novo motivo deles estarem reinvadindo aquele planeta. Então, aquele minério que eles iam extrair no filme 1 não é mais isso, é uma criatura marinha que eles começaram a matar. Como essas criaturas elas são sagradas, acho que o nome delas é Tulkun, e elas têm uma ligação mental e simbiótica com os avatares do povo do mar, isso gera uma revolta nesse povo, é tipo um chamariz para eles irem para lá, para eles poderem atacar o Jake que estava abrigado, entendeu? Então, basicamente, a gente tem a retomada de um conflito, até que chega num ponto que um personagem muito importante morre. E eles fazem de um jeito totalmente maniqueísta. Então, os caras que são os humanos, eles são todos maus, eles são cruéis mesmo. E eles matam um personagem importante pro Jake querer se vingar. Aí chega naquela cena do filme que é um conflitão, um grande conflito, tá? É o recorte final de quase qualquer filme de ação. Mas aí, uma coisa que entra no meu coração. Eu tava vendo o filme com uma pessoa adulta, vendo o filme, todo filme tem momentos hipnóticos. Você pode assistir um filme e ficar 100% hipnotizado. O que é hipnotizado? Eu vou te dar um exemplo. Você viu um filme de terror. Tá o Jason lá, Voorhees, eu tô fazendo a música do tubarão. Mas vai, tá o Jason lá, ele vai matar alguém, você tá torcendo pra mocinha, ele acerta e mata uma mocinha. Você fica impactado. Você sabe que aquilo é uma atriz, que aquilo é um filme. Mas quando você entra naquilo com a sua mente, você está hipnotizado, você está no estágio de hiperatenção. Você vê um filme romântico que você está super envolvido com o casal e o cara trai a mulher, você fica com ódio dele. O ator não traiu ninguém, na verdade ele é casado, ele é só uma profissão, mas você na sua mente, você está hipnotizado. Esse filme ele é totalmente hipnotizante. Se eu fosse um adolescente, eu ia ver do começo ao fim emocionado. Infelizmente, como a gente tem uma certa experiência de vida, entram momentos críticos que quebram a hipnose. Então eu tô vendo e falo, esse clichê de novo, esse cliffhanger de novo, coisas que entram no meio de um filme que se você é um cinéfilo, se você gosta de cinema, você vai adquirindo. Isso é bom para você como adulto, mas é muito ruim para a emoção. Eu preferia só ver o filme emocionado. Mesmo assim, eu chorei 2 vezes assistindo o filme, 2 pontos do filme que são bem emocionantes. Eu não vou contar o filme inteiro aqui, não é isso que eu quero. Eu avisei que tinha spoiler, mas é só para explicar aqui é o meu ponto de vista. Então, assim, eu fiquei envolvido em alguns momentos, em outros eu estava criticando o filme ao mesmo tempo que eu assistia. E nesses momentos que eu estava criticando o filme enquanto eu assistia, eu falei isso, porra, eles estão fazendo aquele clichêzão do vilão de novo para forçar a gente a entrar nessa questão. E assim, qualquer pessoa sabe que matar é errado, é básico, que se vingar é errado. Só que quando chega na parte final, eles te hipnotizam, eles constroem, eles vão buildando na sua mente, tijolinho por tijolinho, tanta raiva daquela pessoa que fez o mal, que quando o mocinho, o Jake, ou a esposa dele, ou qualquer outro avatar, pega e arranca a cabeça do cara, você vibra. Você fala, yes! Com ódio e com prazer. Isso é uma coisa que acontece muito comigo nesses filmes de ação, que o vilão tá no chão e deixam ali no chão, e depois ele volta e vai matar o filho do mocinho, vai matar uma criança, alguma coisa mais grave. O que você pensa? Eu falo isso no filme. É um filme só, tá? Não é vida real. Pô, atira na cabeça. Se você atirar na cabeça, o vilão vai morrer de vez. Você pretendia matar ele já, ele tentou te matar, entendeu?
Esse pensamento, ele é legal? Tipo assim, não no sentido de ilícito de lei, mas é um pensamento bom de você ter? Mata esse cara de uma vez? Não. Mas o recorte do filme te gera uma raiva daquela pessoa. Você sabe que aquela pessoa vai fazer mais mal, vai fazer mal para as crianças, principalmente. Você fala, não, tem que matar esse cara. Ou quando os caras do Avatar assim, matam o vilão, na verdade, bom, nem morre, mas. Enfim, você acha que vai matar o vilão, você vibra. Tipo, você vibra com a sensação de uma pessoa matando a outra, fazendo justiça, certo? Enfim, esse é um ponto que eu quero deixar aí para vocês marcarem. Vibrando com a morte de outra pessoa, porque a pessoa era muito má. Então você pinta um quadro de uma pessoa totalmente mal, uma pessoa que vai fazer mais mal se ela não morrer, e isso te leva àquilo. Então o filme te conduz para comemorar as mortes dos vilões, certo? Então tem uma grande luta final ali. Aqui é um spoiler grande, tá? Então se você não assistiu, pare mesmo. O vilãozão, ele é salvo, ele não morre. E o Jake termina o filme com a foto assim no rosto dele bem grande, falando assim: eu cansei de fugir, agora eu vou lutar. Então, assim, sem dar muito spoiler de mortes e perdas, esse filme fez um recorte muito parecido com o Vingadores, o penúltimo filme antes do último derradeiro filme, que era uma batalha zona final. Então, tipo, quando o Thanos venceu ali, que teve aquela vitória do Thanos, é mais ou menos isso. Esse filme ele juntou um monte de perdas, ele buildou uma sensação de vingança e termina o filme assim. Então, esse é o problema. O filme é tão previsível, como o 2 e o 3 foram filmados juntos, por uma questão de custos, eu já sei o final do outro. Como os humanos eles se estabeleceram na Terra em um ano com muito mais aparato do que eles tinham feito em 30 anos antes, que eles não tinham conseguido, porque no filme 1 eles vão invadindo aos poucos. Nesse eles chegam destruindo tudo, entendeu? Eles constroem uma cidade no planeta Pandora e tudo mais. E assim, eles apresentam um fundamento novo, que é a Terra está em escassez total de recursos, eles estão vindo para matar os avatares e tomar o planeta mesmo. Então você já sabe o que vai ser o filme 3. O filme 3 vai ser o Jake reunindo todas as tribos do planeta, que são gigantes, têm suas. Eles têm uma estrutura de fé espiritual, simbiótica com o planeta, mas eles têm poder também. Eles têm magia, eles têm uma tecnologia própria que consegue lutar com helicópteros e metralhadoras. Então, assim, o ponto é, eu acho que o terceiro filme vai ser tipo Vingadores Endgame o final. Vai ter algum drama familiar, tipo um filho se perde, aconteceu alguma coisa também, ou alguém tá namorando. Sempre tem isso, também tem isso nesse filme. Como eu disse, eu não quero dar spoiler do filme inteiro. Vai ter essas coisas secundárias, mas o foco é, ele vai reunir todas as tribos e no final vai matar os humanos. E é assim que vai acabar o filme. Tipo, é isso. E o planeta vai reinar em paz de novo até que venha uma outra raça alienígena pro Avatar 4, entendeu? Não vai acontecer no Avatar 4, eu espero. Na verdade, eu não queria nem o 2 e o 3. Mas, enfim, o ponto é a previsibilidade do filme, e aí eu vou começar a entrar no que realmente é a minha reflexão, vem da previsibilidade do cinema. Primeiro vamos falar um pouco de pobreza cultural. Se você pegar o mundo, ele passa por uma epidemia de pobreza cultural muito grande. Eu vou te dar um exemplo disso. Eu tenho 44 anos. Quando eu era pequeno, eu tinha um avô meu muito querido, vô Ico, vô Antônio, que foi meu avô de criação, não era meu avô de sangue. Mas eu falei dele em outro vídeo recente, ele foi meu avô de coração. Que ele me pegava todo dia 11 no meu aniversário, do mês de julho, me levava no Shopping Morumbi, na Brinquedos Laura, para me comprar um presente de aniversário. Eu era pequenininho. O que eu comprava? Adivinha? Marvel, bonequinho da Marvel, ou do Star Wars. Eu era uma criança nos anos 80, 82, 83, certo? O que hoje é o que faz mais sucesso no mundo, gente? Marvel e Star Wars. Tá, teve coisas outras legais que surgiram, tipo os tokusatsu japoneses, os animes, mas é muito pouco, não tem uma renovação cultural. Eu, na minha adolescência, sempre gostei de rock, heavy metal. De 2000 pra cá, não existe mais isso. Músicas realmente boas. Você pegar bons cantores de verdade, um Frank Sinatra, uma Aretha Franklin, um Whitney Houston, bandas intermediárias de rock, não existe mais. Você que é dessa geração, você tá louco, tem o Zezinho, cara, o que você ouve hoje, com todo respeito, esses playbacks que você ouve e acha que é música, os caras dançando, cantando com de playback, isso pra mim não é nem música, entende? Não houve uma renovação cultural.
Não houve. Acabou. Acabou. A pobreza intelectual, ela é assoladora. E no cinema é a mesma coisa. É por isso que estão fazendo um Avatar 2, 3, Matrix. Meu Deus, Matrix foi um filme que mudou a história do cinema. Fazer um Matrix 2 pra mim é um estupro, tá? E assim, esse ponto da pobreza cultural, ela é importante para explicar como o ser humano ele é programado para viver em looping. E aí eu vou fazer dois ramos aqui. Vamos trabalhar um pouco aqui com a teoria evolucionista, que tem algumas ressalvas, mas assim, o homem e a mulher eles evoluíram de um ponto muito primitivo em que cabia ao homem caçar. Se uma outra tribo atacasse, ele tinha que lutar e se defender. E a mulher tinha que cuidar dos filhos da família, pegar aquela comida e cozinhar e tudo mais, beleza? Isso foi se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo, até que hoje, apesar de muito preconceito, as mulheres conseguem ter os mesmos empregos que os homens, infelizmente não o mesmo nível de salário, mas existem homens hoje, tranquilamente, que em grande parte dividem as tarefas domésticas com as mulheres, os dois trabalham, etc, etc, etc. Só que do ponto de vista de programação neurolinguística, neurológica e mental, não mudou nada em relação ao que era nos anos 60 e 70. Quando você pega uma criancinha homem e uma criancinha mulher, eu vou falar de mim. Quando eu era pequenininho, o que eu assistia na TV? Comandos em Ação. O que era isso? Era uma propaganda americana contra o comunismo, que tinha os G.I. Joes, que eram os americanos, contra os comunistas, tanto que eles tinham tiro azul e os comunistas tinham tiro vermelho. Eu assistia Rambo, tanto o desenho quanto o filme, que era super violento, que é um boina verde que mata todo mundo. Eu assistia Thundercats, que é o bem contra o mal de uma forma bem maniqueísta, só porrada também para todo lado. Sei lá, He-Man. Basicamente, você tem essa programação para o homem, que é importante o homem ser forte, saber lutar, e os heróis lutam e ganham dos inimigos. Você pega os heróis da Marvel, da DC, esse é o arquétipo. O herói, ele é alguém que é forte, ou porque ele ganhou algum poder, como o Superman, que não tinha poder no planeta natal dele, e na Terra ele adquiriu um poder porque a luz do sol deixou ele poderoso, ou alguém como o Batman, que treinou muitos anos para ser aquilo, entendeu? Ou pega na Marvel também, o Homem de Ferro, ele era muito inteligente, ele criou meios dele se defender com aquela armadura, com aquela tecnologia, e ele resolveu ajudar pessoas. É lógico que existem outras complexidades nos quadrinhos, principalmente nos anos 80 que eu comecei a ler, que eu nem deveria ter lido aquilo, era muito precoce para minha idade, que tinha questões de alcoolismo, o próprio Batman de vício em drogas com Venom e outras questões, mas o ponto é, existia claramente um herói, um vilão, ele tinha que ser mais forte, tinha que ganhar, e aí ele ia ser aceito socialmente. Você lia aquilo quando criança e falava, puta, quando eu quero crescer eu quero ser um super-herói. Eu quero prender os bandidos, e aí eu vou ser o reconhecido, ou eu quero ser um policial, um bombeiro, eu quero salvar vidas. Basicamente você é doutrinado como um homem criança, eu falo isso pelo menos no meio social em que eu cresci, como o que é importante para o homem. Vitória, virilidade, força, esse tipo de coisa. Tanto que eu fiz artes marciais desde os 4 anos de idade até os 20, 22, fiz trocentos anos de judô, karatê, outras lutas. E assim, e a menina, o que ela assiste? Até hoje, da menina não mudou em nada. O que é? Filme das princesas da Disney. Filme de princesa. A grande maioria desses filmes mostrava o quê? A mocinha, toda inocente, linda, maravilhosa, não trabalhava, não fazia nada, mas era perseguida pela sua beleza, ou porque era filha do rei, ou por algum motivo. Sempre tinha um salvador, podia ser o príncipe, podia ser o caçador, e ela dependia desse cara para casar e viver felizes para sempre. Isso mudou agora, evoluiu um pouco. Se assiste Frozen, por exemplo, as duas princesas elas são independentes de homens. Inclusive, uma delas não sei nem se curte. Mas o ponto culturalmente falando, a Moana também é bem independente, mas o que eu estou dizendo é, culturalmente falando, se você pegar os livros de contos de fada, eles programam a mulher tem que ser linda, tem que ser frágil e tem que encontrar um cara para casar para sustentar ela. E isso muda, pode ser mudado, mas é aí que tá, acho que é o grande erro da educação, tanto para os homens quanto para as mulheres.
Quando a criança é pequenininha, é ali que ela grava mais. Eu vi um documentário, alguns documentários sobre bebês, que eu tenho uma bebê agora, que na verdade esse período que ela não fala é importantíssimo para a formação da inteligência e do desenvolvimento dos bebês, e não tinham estudado isso. Esse período de afasia, que ela não fala, que ela não... outras comunicações podem desenvolver a inteligência do bebê. E aí está o ponto. A gente programa os nossos filhos como, sei lá, quanto, 200 anos atrás. Se você pegar, sei lá, mais, 500 anos atrás. Se você pegar um filme, é um filme fictício, mas tem algum estudo histórico medieval, você vai ver lá o filho do rei brincando com um cavalinho de guerreiro e a menininha brincando de boneca, que ela vai ser a nova princesa no futuro. O que mudou, na verdade, na nossa educação? De programação mental, tá? Não estou falando de internet, eu estou falando de arquétipos mentais. Mudou muito pouco. E assim, como homem, eu não sei avaliar todos os reflexos que isso tem na mulher. Então, eu tenho uma filhinha. Ela é um bebê lindo, maravilhoso. Vocês vão ver, eu coloco bastante shorts dela. Tô apaixonado. Eu tenho uma filhinha. Essa filhinha, hoje, ela não tem... o cérebro dela tá quase em branco ainda. Ela tá captando muita coisa, mas valores, isso vai ser colocado dentro dela. Esse é o ponto. Olha para um bebê, pode ser o bebê que for. Aí vamos pegar o outro lado. O Maníaco do Parque já foi um bebê fofinho, entendeu? Figuras históricas monstruosas já foram um bebê fofinho. O que aconteceu com eles? Por mais que exista um desvio de caráter natural, tem pessoas que são psicopatas, que têm problemas borderline, que são físicos, ou seja, você pode dar todo carinho e amor, que você vai mitigar um pouco o problema, mas pode ser que dê problema. A grande maioria das pessoas, a psique dela é constituída pelas suas experiências e pelo que ela é ensinada. E aqui vem a minha crítica, que foi aquela hora desse filme que eu falei, puta, de novo vai entrar um monte de gente armada aqui. A gente é programado, nós homens, agora eu vou ter que falar dos homens, para violência. De uma coisa que a gente não vive mais hoje. Aí você fala, porra, mas você tá em São Paulo, talvez a cidade mais violenta do mundo. Sim, beleza, mas é um cara vindo me assaltar, e mesmo que eu seja treinado, a orientação técnica, se você não tem uma arma, é não reagir, tá? Então eu tô falando aqui como um adulto falando, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, a gente, culturalmente falando, retroalimenta a violência que verdadeiramente existe. Eu vou te dar um exemplo disso, tá? De novo, vou me citar como exemplo. Eu expliquei para vocês tudo aquilo que eu fui criado. Então, eu lia quadrinhos super-herói, fiz artes marciais. Quando eu jogava muito videogame de luta, Street Fighter, sempre gostei. Assistia muito UFC, muito, lutei muito, assisti muito, eu gostava. Quando eu assisti o filme Lista de Schindler, eu sou uma pessoa assim. Alguns filmes me impactaram, que eu fiquei 2 dias assim, pensando no filme, eu entro muito no filme, eu sou muito emotivo. Quando eu assisti o filme A Lista de Schindler, aqueles judeus, as crianças sendo mortas, as mulheres estupradas, as experiências com crianças, tudo o que aconteceu, tudo o que aquele cara fez, eu tive um clique de maturidade, eu tinha uns 20 e poucos anos, acho que eu não estava nem, talvez tinha entrado na faculdade, 19, 20 anos, não sei. Mas, ou eu estava no terceiro, não, eu já tinha entrado na faculdade. Mas eu tive um clique de maturidade que eu falei assim, gente, olha essa violência. Violência não é uma coisa legal. Tem um personagem no filme que é o Ralph Fiennes, e o povo alemão, ele se dessensibilizou. Eu vi uma palestra do Rabino Dudu, que tem um canal no YouTube, falando disso, que o alemão era o povo mais inteligente do mundo naquela época. Mas eles usaram essa inteligência para se dessensibilizar como seres humanos. Então eles justificaram, através de uma razão distorcida e psicótica, tudo o que eles fizeram nos campos de concentração. E pega esse exemplo da dessensibilização, o Ralph Fiennes era um personagem do filme que ele parecia ser muito preocupado com uma criada dele que era judia e tudo mais, porque ele desenvolveu um sentimento por ela, aí passava um outro judeu e ele atirava na cabeça como se fosse um objeto. E eu vi aquele filme, gente, só para não também me perder aqui na minha linha do tempo, na minha explanação, porque eu faço de improviso, não tenho pauta, não tenho nada. E eu falei, eu não quero mais essa vida de violência para mim. Eu não quero mais. Eu não vou mais jogar videogame, jogos violentos, tanto que eu até vendi meus videogames na época. Por um período eu não vou mais assistir UFC, não vou ver mais filme que eu falo. A pauta do filme é essa.
tem um mocinho, tem uma historinha, todo mundo tem que se matar e cheguei no final. Não vou mais viver essa vida. Vou procurar outra coisa. Eu decidi isso. Só, eu vou falar um pouquinho da hipnoterapia, vocês sabem que eu tenho formação como hipnoterapeuta também. O meu subconsciente ele está programado de um outro jeito. Essa parte aqui do nosso cérebro, ó, córtex pré-frontal, que é a parte que decide, esse aqui é até um negócio que você faz, chama Boink, na hipnoterapia. Essa parte aqui ela tem uma estamina fraca. Um ano depois eu estava assistindo o UFC de novo, vibrando, indo no Jungle Fight, até com a Kátia, levando minha mulher para ver luta e tudo mais. E vibrando com o cara que eu torci ganhar, arrebentar outro, sangrar. Então assim, eu consegui por, sei lá, 2, 3 meses evitar isso. Mas qual foi o principal problema? Além de eu ter uma programação, e eu não sou hipócrita, voltada para a violência, para o combate. Hoje eu jogo um jogo de celular que também é um matando o outro e tudo mais. O ponto é o seguinte, eu não tinha uma coisa para colocar no lugar. Se você tem um vício em alguma coisa e você para, sei lá, o cara era fumante e gostava de bar, mas ele faz uma reprogramação mental, uma ressignificação do subconsciente dele através de uma hipnoterapia, por exemplo. E ele vira atleta, começa a fazer academia, ele faz novas amizades na academia, ele tem um outro... Você para existir precisa ter um hobby, você precisa ter sociabilidade. Você precisa gostar de uma coisa e ter gente para falar sobre aquele tema. Certo? E aí que tá. Não tinha que colocar no lugar. Eu não tenho como eu assistir novela de mulher e achar legal. Que é voltada para o público feminino. Entendeu? A formação, vamos voltar agora lá para questão das mulheres, de cuidar e tal. A mulher, ela não tem que ser forte. Ela não tem que ser forte fisicamente. Ela não tem que bater em ninguém, ela não tem que trazer comida para casa, naquela programação lá atrás. Ela tem que ser bonita, ela tem que tentar buscar a felicidade. Mas a formação da mulher lá atrás é muito mais voltada para a sensibilidade. Hoje as mulheres trabalham, mas elas não perderam essa sensibilidade. Então, uma mulher prefere assistir uma série sobre relacionamentos, que não tenha nenhuma agressão, que tenha um momento engraçado, um momento irônico, do que essa programação. A mulher assiste com o marido, mas você que é a mulher que está me assistindo, você vê aquele filme de ação daquele jeito. Tipo, o cara tá... você tá do lado dele no cinema, mas você tá olhando no celular, tá comendo, você não tá nem aí, você acha que é uma bobagem. O cara que vai assistir um dorama com a mulher vai falar, meu Deus, quando que isso vai acabar? A minha mulher tá assistindo esses doramas coreanos. Gente, não acontece nada, é muito água com açúcar. Mas pra formatação da mulher, aquilo é o suficiente. Vocês entenderam? É legal pra ela. Eu não consigo assistir 2, eu quero morrer. E aí vem o ponto. Aqui vem o grande ponto desse vídeo. A gente tem uma programação mental nos homens voltada para a violência. Você pode até substituir o seu mais forte hoje, como acontece entre nós adultos, que é ganhar mais dinheiro, ser bem mais sucedido, o que acontece muito no YouTube, ser mais conhecido, ter mais view, mas é um conflito também, é o sucesso, é o conflito pelo sucesso, é a competição, mas isso é muito mais na vida real, em que a gente não, por isso que tem um descompasso. Eu trabalho, sou advogado, mas eu podia ser publicitário, podia ser médico, podia ser qualquer outra coisa. Eu não vou matar ninguém de porrada. A contenda jurídica é através de argumentos. Nos filmes, as coisas ainda são retratadas em 90% na base da violência. Como nos videogames também. Eu vou falar um pouco de mim. Jogos como GTA, esse tipo de jogo, geraram outros jogos de mundos abertos, legais. Não poderia ter um jogo de mundo aberto muito legal, mas que não fosse ter que matar ninguém? Tipo, você é um publicitário, você mora na sua casa, você pode... Teu cara tem um caso, porque tem jogos para adultos. Mas você entende o que eu tô falando? Tem um jogo de mundo aberto que tenha drama, tenha mistério, pode até ter um assassino solto, mas que a violência não fique o tempo inteiro acontecendo. Você percebe? Existe uma programação que ela está um pouco defasada entre a nossa história e o que acontece no mundo. Você fala assim, o mundo é super violento, tem aí o Putin, tudo bem, o Putin é um psicopata, um louco, e mostra aquela... É o cara subdesenvolvido, que não se desenvolveu. Ele tá com a mente no passado, ele tá com a mente na época da Segunda Guerra. Mas a maioria da população do mundo não quer conviver com violência. Então esses filmes todos, na proporção que eles passam, eles estão em descompasso. Tinha que ter outra coisa para colocar no lugar que o homem gostasse. Entendeu? Eu vou dar um exemplo que tentou, mas falhou. Tem uma série que chama The Mentalist. Existem crimes, e crimes sempre vão existir no mundo, tá? Não estou falando aqui de nada mágico. Se achar que eu sou muito piegas, não. Sempre vai existir crime. Nos países mais desenvolvidos do mundo,
tem crime passional. Então, o marido trai a mulher trai o marido, um mata o outro. Então, esse The Mentalist era uma série que tinha crimes. E o cara, o personagem principal, ele era um ator, né? Acho que é o Simon Baker. E o personagem chamava Patrick Jane, mas ele era um mentalista. Então, na verdade, tinham dezenas de roteiristas criando aquele personagem para ele ser bom em muitas coisas. Então, o cara é bom em mentalismo, mimetismo, hipnose, behaviorismo, que é o estudo do comportamento humano. Eu estudei bastante behaviorismo também e economia comportamental. Então esse cara, ele resolvia 99% das situações sem violência. Ou ele ludibriava o cara, ou ele trazia um cara que seria um risco para ele, pro lado dele, ou ele hipnotizava. Era tão legal ver o cara com as palavras, ele conseguir sair, ele ser diferente, entendeu? Só que aí chega num momento crítico da série, de novo, spoiler, se alguém não assistiu, não assista. Que ele tá caçando um inimigo dele, que é o Red John, é uma longa história, que matou a família dele. E ele pega e dá um tiro no cara. Entendeu? Ele dá um tiro no cara. E aí nem era o Red John, mais um spoiler, era o outro cara, depois teve mais de 3, 4 temporadas. O ponto é o seguinte, na hora H, ele cumpriu a programação que a gente está programado, que é a violência. Que é aquele homem, que é o homem das cavernas, que virou o gladiador, ou o viking, ou não sei a sua descendência, ou o guerreiro indígena, mas você entende onde eu quero chegar? A programação é mais ou menos a mesma. Na hora que o bicho pega, você tá na rua, bateu o carro, duas mulheres bateram o carro. 99% a chance de, no máximo, elas discutirem. O homem, o que acontece? Ah, vou te dar porrada, não sei. É diferente, é uma programação. E aí, eu vejo isso, agora eu vou viajar um pouco, vou mais pra frente. Eu tava vendo aquele filme Cidade de Deus, que o Rio de Janeiro tinha o crime baseado mais na malandragem, tinha um pequeno tráfico, não sei o que lá. E como que isso escalou para essa violência organizada? Como que começou? O filme é um pouco caricaturado, mas ele mostra que através de pequenas relações, tipo a primeira contratação de alguém militar para trabalhar no tráfico, a militarização, aquilo gerou o berço do que seria o crime organizado. Essas pessoas pobres, tipo, sem condição nenhuma de estudar, de trabalhar, que vivem numa condição horrorosa, o que elas consomem? TV aberta. Estou falando dos anos 70 e 80, quando isso surgiu. E o que é passado para o homem? Programação de violência. Poder através de violência. O mocinho vence o bandido através da violência. A partir de um momento em que pessoas que vivem numa situação de extrema miséria recebem um carinho, recebem dinheiro, recebem um auxílio do poder do tráfico e falam que o Estado que deixou a vida dela ser um inferno, ser um bandido, e que ela é o mocinho, ela está justificando a violência. Eu não estou falando que se você puser só Teletubbies na TV vai acabar a violência do mundo. E nem quero, pelo amor de Deus. O que eu estou falando é o seguinte, talvez se existissem outras formas de entretenimento não focadas em ter um mocinho, ter um bandido e um atirando no outro toda hora, ou arrancando a cabeça, ou não sei o que lá, toda hora, como a única saída, como a principal saída de entretenimento. E aqui entra também todos os animes japoneses, é um banho de sangue. Eu gosto muito, mas eu não estou aqui falando que eu sou perfeito. Eu estou tentando expor o pensamento de uma coisa que eu acho que talvez poderia mudar no futuro. Eu já fui programado errado. Eu estou tentando me desprogramar em várias coisas, mas não é fácil. Para quem estuda hipnoterapia, principalmente sozinho. Se eu tivesse um outro hipnoterapeuta me hipnotizando, seria diferente. Mas o ponto é o seguinte. Se existissem alternativas legais, tipo, o cara vai assistir um dorama, ele acha uma porcaria. O cara assistiu uma outra coisa e ele achou legal pra caramba, e não teve a violência, e com isso fosse migrando, sendo a maioria do tópico pro cara assistir, a tendência da violência do mundo é diminuir. Eu vou dar um exemplo disso. É que não dá pra viver só disso. O esporte mais popular do mundo, pode chorar aí os americanos, é o futebol. Futebol, soccer, futebol de chutar bola. O futebol, ele supre muito do prazer que os homens tinham ao ver os gladiadores se matando, as próprias guerras. Por quê? Na hora que tá vendo o jogo e o seu time ganha, existe um caráter identitário, eu ganhei. Então o cara ele tem uma vida de merda, não sei o que lá, mas o time dele foi campeão, eu ganhei, você perdeu. Toda aquela raiva que era através da violência, você consegue reconduzir através do futebol. Entendeu? Você pode falar, uma moça está assistindo aí, a maioria das mulheres não gosta de futebol ainda. Não gosto de futebol.
Acho uma bobagem, um monte de cara correndo atrás de uma bola assim. Mas a disputa que ele gera, um monte de cara correndo atrás de uma bola para jogar numa rede. Mas a disputa que ele gera, ele pega uma raiva que tá aí no teu marido, no teu namorado, que poderia estar numa coisa mais violenta e tá injetando daí. Não tem uma alternativa melhor que o futebol ainda. Deveriam ter. O videogame é a mesma coisa. Você joga o videogame ali, você joga tryhard. Nossa, eu quando perco no Wild Rift fico louco, morri. Mas o Wild Rift é diferente, porque às vezes você perde por culpa de outra pessoa. Mas assim, você fica furioso. Tipo, é uma coisa inerente no homem que você está descontando numa coisa menos pior. Mas ainda esses jogos, eles são muito violentos. Talvez fosse possível, muito, falando daqui a 200 anos para frente, que a gente tenha um entretenimento, tanto no cinema quanto nos jogos, que tire esse drive da energia que seria da violência para outra coisa. Por isso que eu falei que é uma reflexão mais complexa. Eu não estou dando solução nenhuma agora. Eu estou identificando de forma superficial um problema que eu vejo, que está arraigado em mim. Eu fui programado assim, eu sigo isso. Eu, no meio do filme, falei que bobagem, de novo, os vilões. Só que depois que eles mataram um personagem lá, que eu não vou falar aqui, e quando o Avatar foi lá matar, mata mesmo, entendeu? Esse é o ponto. Percebe? Se você tá assistindo esse vídeo sem ser hipócrita, você sabe que o que eu estou falando é verdade. Tanto mulher quanto homem. Existe essa programação. Reconhecer isso já é o primeiro passo para a gente pensar em fazer alguma coisa como sociedade. Eu sou um Reles mortal, apenas jogando aqui os meus pensamentos para a posteridade, mas é uma coisa para ser estudada, para ser melhor pensada. Eu não vi trabalhos acadêmicos aprofundados sobre nada disso. Tem muita coisa que eu penso, coisas muito assim, que eu não li nada a respeito, e eu guardo e falo, eu vou escrever, vou publicar, vou fazer tal coisa. E eu acabo não desenvolvendo depois. Eu quero fazer uma coisa tão complexa, eu acabo não lançando. Então, pelo menos ideias mais simples como essa que eu identifiquei no filme, eu vou falar aqui, eu vou registrar. Quem sabe alguém pega isso e faz uma pesquisa mais aprofundada, entendeu? Bom, resumindo então a história. O ser humano pensa na minha filha, um bebezinho totalmente desprogramado. Ela já recebe uma programação genética e cultural logo na primeira infância de um jeito ou de outro. Homem de um jeito, mulher de outro. Dessa programação para adolescentes, isso só é reforçado várias vezes. Então, tipo, você tá na escola e tá todo mundo tem uma briga lá, você fala, eu não gosto de luta, isso é diferente de todo mundo. Então, esse reforço ele é social e ele é cultural. Mas esses outros meninos que estão forçando você a gostar, eles recebem isso através dos desenhos, dos filmes, das séries. Então, o problema é de quem fomenta lá em cima, a indústria da criação de mídia. Eles tinham que lançar alguma coisa boa que não fosse violenta. E que as pessoas gostassem. Esse é o ponto mais difícil. Existem sim muito conteúdo que não segue essa fórmula da violência, da reviravolta, da jornada do herói. Porém, esse conteúdo é chato. Dorama. Para um homem é chato. Então é uma coisa que tem que ser melhor trabalhada. Bom, essa foi a reflexão de hoje. Espero que vocês tenham, se não concordam, pelo menos compreendido o ponto de vista. Se quiserem, deixem seus comentários aí abaixo. Grande abraço a todos, até o próximo domingo e tchau.